Olá, olá! O tema do vídeo de hoje é a crise da construção civil com a nossa dependência do concreto. Então vamos lá, meus amigos. A civilização moderna, no fim das contas, é uma civilização aqui de concreto. Como sabemos, o concreto é uma mistura de cimento, água, areia, brita, e esse material virou a base das nossas cidades. Então ele está em prédios, pontes, estradas, barragens. Só que a presença do concreto em tudo, aí já não é algo natural. E também não é uma consequência inevitável da tecnologia, porque esse concreto em tudo aqui, isso é o resultado de relações sociais que são específicas, criadas dentro do nosso sistema capitalista, que funciona dentro dessa lógica da acumulação infinita. E o concreto virou um material padrão porque ele serve muito bem esse sistema. E obviamente uma dependência foi criada aqui. E o meu objetivo desse vídeo é analisar esse vício do mundo todo no concreto e porque o concreto funciona também como a principal forma de resolver no nosso espaço essas crises que a gente tem de excesso de capital. Porque pensa, quando tem dinheiro demais procurando onde ser investido, ele vai acabar virando um prédio, ele vai acabar virando uma estrada ou uma infraestrutura. Mas esse processo cria um problema que não tem uma solução fácil, porque ele vai esgotar os próprios recursos naturais que o concreto precisa para poder existir, principalmente o uso de areia e de agregados. E essa extração de recursos naturais, ela gera uma ruptura metabólica aqui em escala planetária. Então é sobre todo esse vício que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Felipe Boni, eu sou um dos fundadores da iGreen. E a iGreen é a maior empresa de educação e sustentabilidade do Brasil. Nós trabalhamos com treinamentos e consultorias em sustentabilidade para projetos e empresas, sem discurso vazio, com decisão técnica. E aí isso vai envolver carbono, energia, água, conforto térmico, lumínico, recursos. E a gente usa dados e método para ajudar você a decidir melhor. E se você quer aplicar sustentabilidade de verdade, fala com a iGreen. Tem os links abaixo na descrição. E se você já conhece a qualidade do nosso conteúdo, já deixa aquele like para levar o conteúdo para mais pessoas e também se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E lembrando que esse canal está buscando patrocínio também. Caso você queira divulgar o seu produto sustentável aqui na iGreen, fala com a gente através dos links da descrição. E vamos lá, meus amigos, o nosso modo de produção que está no capitalismo, a gente tem uma questão muito importante, é que ele precisa crescer o tempo todo. E ele funciona com uma fórmula muito simples aqui, que é o MCM, ou seja, o M aqui de money, dinheiro, ele vai ser investido para produzir mercadorias, que aqui está escrito como C, né, porque é commodity em inglês, e isso aqui no fim das contas vai gerar mais dinheiro, que é o M aqui de volta. Só que perceba uma coisa, esse dinheiro aqui para virar esse dinheirão, que vai ser um dinheiro maior, vai ter um novo elemento aqui, que vai ser justamente a mais-valia ali que vai ser extraída de um trabalhador. E esse dinheiro aqui ele precisa ser reinvestido de forma contínua, em novos ciclos. Só que pensa, se a gente ficar fazendo isso aqui o resto da vida, com novos Cs, novos Ms, novos Cs, novos Ms, novos Cs e novos Ms, a gente vai encontrar um limite de tempos em tempos. Ou seja, o capital ele começa a não achar mais onde investir de forma lucrativa nessa produção direta ali de bens de consumo. E aí quando isso acontece, ele vai buscar um outro destino. E esse outro destino é justamente um espaço construído. Então o cara vai fazer aqui um predinho. O geógrafo David Harvey vai chamar esse movimento de correção espacial, que é justamente aqui o spatial fix. E nessa situação, o excesso de capital e a força de trabalho, eles vão ser direcionados para grandes projetos de infraestrutura e também para o mercado imobiliário. Então, quando sobra dinheiro e não tem onde aplicar, o dinheiro vai aqui para apropriação de terras, e aí com essa apropriação de terra vai ter uma migração forçada para outros lugares de algumas pessoas, já pessoas mais ricas vão lá para morar quando isso for construído, e também o espaço ele vira uma mercadoria depois. Ou seja, a moradia também vai virar um produto financeiro. Então, a apropriação de terra, a migração, o espaço vira uma mercadoria, e aí esse dinheiro vai permitir a nova apropriação de terras aqui, e essa apropriação de terras gera lucro, e esse lucro gera migração também. Então, esse ciclo aqui sem fim, como diria o Rei Leão. Então, basicamente, o capitalismo vai usar a construção de cidades para absorver dinheiro, isso vai gerar apropriação de terra, migração de pessoas, e a transformação cada vez maior do nosso espaço em mercadoria. E geralmente vão ser obras aqui de longo prazo, que conseguem absorver muito dinheiro e muita mão de obra ao mesmo tempo. E logicamente que o concreto, né, lembra que a gente estava falando sobre o concreto? Esse é o material ideal para esse tipo de operação. E o concreto é relativamente barato em grande parte por causa dos subsídios energéticos, então existe muito apoio do Estado para a produção desse concreto e muitos custos ambientais não vão entrar no preço final. E o concreto também ele é muito durável e ele é fácil de padronizar para o mundo inteiro também. E é por isso que a indústria do cimento ela não responde só essa necessidade de moradia, ela vai responder principalmente
principalmente a essa necessidade do capital de encontrar novos lugares para investir. E a urbanização acelerada na região Ásia-Pacífico, ou seja, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, ali o Sudeste Asiático, isso mostra bem esse processo para a gente, porque essa região concentra 74,6% do consumo global de cimento, isso aqui em 2025. E em muitos casos são construídas cidades inteiras que ficam vazias ou subutilizadas, mas mesmo assim essas obras funcionam como grandes depósitos de valor e também de estímulo econômico. Só que a utilidade social imediata desses edifícios não é o fator principal não. O que importa é a capacidade de absorver esse capital excedente. E pensa só, antigamente os homens, o que eles faziam? Eles plantavam aqui na natureza e tinham de volta o retorno disso. Agora o que a gente tem? Nós temos um detentor de capital agora, e aí o homem trabalha, recebe um salário, a natureza vira propriedade privada dessa pessoa e esse cara aqui não dá nada de volta para a natureza. Então ocorreu um processo aqui de alienação da natureza, porque os nutrientes retirados do solo para produzir alimentos, eles não estão voltando para esse solo. Então o ciclo natural ele foi quebrado, que é o que a gente chama de quebra metabólica. Só que na construção civil esse problema aparece de forma ainda mais forte, porque quando a gente extrai materiais da nossa crosta terrestre, como calcário, areia, argila, a gente faz isso numa velocidade muito maior do que a natureza consegue repor. E depois a gente vai transformar esse material em concreto, e esse concreto vai virar prédio, vai virar ponte, vai virar estrada, e no fim da vida útil ele está virando entulho muitas vezes. Então não existe um ciclo real de retorno ali, ou aquela regeneração desses materiais. Inclusive eu falo nesse vídeo sobre a máfia da areia, é algo ainda mais grave, porque pensa, a areia ela é formada por processos de erosão que levam milhares de anos. E hoje, de acordo com as Nações Unidas, nós estamos traindo aí em torno de 40 a 50 bilhões de toneladas por ano. Esse dado aqui, ó, 50 bilhões de toneladas de areia que se pensa serem extraídas para construção a cada ano, são suficientes para construir uma parede de 9 andares ao redor do planeta. E nem preciso dizer que esse volume é muito maior que a taxa natural de renovação. Então pensa, na prática a gente está consumindo aqui tempo geológico, ou seja, um tempo ali que vai formar uma montanha, que vai criar areia a partir de pedra também, que vai formar solo, vai depositar minerais, e a gente vai trocar isso por tempo econômico de capital, ou seja, o tempo dos investimentos, dos ciclos de obra, da rotação de dinheiro, etc. Só que esse tipo de extração não esgota só o recurso, ele também vai destruir todos os ecossistemas aí, os ecossistemas que dependem da areia. E nesse vídeo aqui da máfia da areia eu mostro lugares bem invisíveis do Rio de Janeiro onde isso vem acontecendo, inclusive milícias vêm controlando essas regiões. E esses ecossistemas são importantes para a filtragem da água, para a proteção contra tempestades, para a manutenção da biodiversidade, e quando esses ecossistemas são destruídos, a gente vai criar uma dívida ecológica que não vai poder ser paga no futuro. E o domínio econômico do concreto depende de uma distorção importante nos preços. E essa distorção, meus amigos, vem do subsídio aos combustíveis fósseis, porque a produção do clinker aqui, que é o principal componente do cimento, ele consome muita energia. E os fornos precisam atingir temperaturas acima de 1.400 graus Celsius. Essa bolotinha vermelha dá uma noção das temperaturas aí, 1.400 graus Celsius para que isso funcione. E de acordo com o World in Data aqui, as estimativas variam de menos de 1 trilhão a 7 trilhões. E esses subsídios fazem que o preço do cimento então ele fique artificialmente baixo, e com isso o concreto parece mais barato do que materiais de baixo carbono, como por exemplo madeira ou mesmo terra crua. E esses outros materiais eles precisam de menos energia para serem produzidos, mas não vão receber o mesmo tipo de apoio indireto não, porque se os custos ambientais fossem incluídos no preço do cimento, o cenário ia mudar completamente. Esses custos incluiriam as emissões de dióxido de carbono, a poluição do ar, a destruição de ecossistemas também causada pela mineração, e o Fundo Monetário Internacional aqui, ele estima que se os combustíveis fósseis fossem vendidos pelo seu preço eficiente, que é o preço que vai incluir todos esses danos, o custo deles seria muito mais alto. E nesse caso, em muitas aplicações, o concreto deixaria de ser economicamente viável. Então o baixo custo do concreto, meus amigos, ele não é real. Ele é o custo transferido para a sociedade. Nós estamos pagando esse custo. E ele vai aparecer na forma de crise climática, problemas de saúde pública, e enquanto isso os lucros vão ficar concentrados nas grandes empresas do setor.
E pode parecer estranho que a areia esteja acabando, porque pensa, é um dos materiais mais comuns na superfície da Terra. Só que o problema, meus amigos, é que nem toda areia serve para construção civil. E o uso industrial da areia ela depende da forma e dos grãos da sua composição. E a areia do deserto ela é moldada pelo vento. E justamente por causa disso, seus grãos eles são muito redondos, são muito lisos. E esse tipo de grão ele não cria aquela fricção que é necessária para formar um concreto estrutural resistente. Já a areia marinha e a areia dos rios, eles já têm grãos mais angulosos e mais irregulares. E esses grãos eles vão se encaixar melhor e vão garantir ali a aderência necessária para o concreto. Então isso significa, meus amigos, que as reservas realmente úteis para a construção, elas são bem mais limitadas. E elas ficam principalmente em leitos de rios, também lagos, áreas costeiras. E a mineração desses locais entra em conflito direto com ecossistemas importantes e até mesmo com áreas onde vivem pessoas. Então essa é uma extração de areia que aconteceu ao lado da Escola Municipal Sargento João Délio dos Santos, e que está colocando em risco a escola, porque essa área está aumentando aqui, a escola fica lá atrás. E o Programa das Nações Unidas ali para o Meio Ambiente, o PNUMA, eles estimam que a extração global de areia triplicou nas últimas 2 décadas. E esse crescimento acompanha o ritmo de urbanização, por exemplo, da China e da Índia. E os números mostram a escala do problema aí, porque entre 4 e 8 bilhões de toneladas de areia marinha estão sendo extraídas ali por ano, só pela indústria de drenagem. E se somar todas as fontes, o total pode chegar a 50 bilhões de toneladas de agregados por ano. E para tu ter ideia da encrenca aí, eu adoro essas escalas que o pessoal cria, daria para erguer um muro de 27 metros de altura por 27 metros de largura ao redor de toda a linha do Equador. Imagina isso. E aí quais são as consequências? Essa dragagem intensa aqui vai rebaixar o leito dos rios, vai mudar o fluxo da água, vai permitir também essa entrada de água salgada ali nos deltas, e isso vai destruir terras agrícolas, vai contaminar aquíferos de água doce também. E no delta do Mekong, lá no Vietnã, esse processo já tem efeitos claros, porque a extração de areia está fazendo o delta afundar mais rápido do que o nível do mar está subindo. Então isso é o que o pessoal vem fazendo por lá, e isso ameaça o principal celeiro de arroz do Sudeste Asiático. Está colocando em risco a subsistência de milhões de pessoas. E lembrando, meus amigos, isso é muito ruim, mas quem está se dando bem com isso não vai ligar muito, porque obviamente que isso não vai afetar todas as pessoas do mesmo jeito. E em muitas regiões da África e da Ásia, as mulheres são as principais responsáveis por buscar água e cuidar da agricultura de subsistência. E aí, quando a mineração da areia destrói as margens dos rios, a vegetação ribeirinha vai sumir, a erosão vai aumentar, o lençol freático vai baixar também, e com isso as mulheres agora precisam andar distâncias cada vez maiores para encontrar água potável e lenha para elas também. Fora a perda de terras cultiváveis, que vai ser causada pela erosão, a salinização dos solos também, e isso vai atingir principalmente famílias camponesas. E muitas dessas famílias acabam sendo forçadas a migrar para áreas urbanas precárias, elas se tornam mão de obra barata para a própria indústria de construção que destruiu ali suas condições de vida no campo. Então, uma destruição dupla aí da vida dessas pessoas. E o concreto, nesse processo, ele participa de um ciclo de expropriação e transformação de camponeses em trabalhadores urbanos precarizados. Vamos perder possíveis patrocinadores nesse canal? Vamos, porque a indústria do cimento é um exemplo claro de oligopólio global, porque a matéria-prima como calcário ela é abundante em muitos lugares, mas mesmo assim poucas empresas vão controlar grande parte desse mercado. Então se tu quiser ir virar um produtor de concreto agora, tu vai levantar da cadeira assim que tu tá assistindo esse vídeo e vai falar, eu vou ser um barão do concreto? Isso vai ser um pouco difícil, porque as barreiras de entrada são muito altas. E aí para abrir uma fábrica de cimento, vai ser preciso investir muito capital em fornos, equipamentos, em logística de distribuição, e esse cenário favoreceu a consolidação de grandes grupos multinacionais. E as 10 maiores empresas do setor, elas controlam uma parte muito grande dessa capacidade produtiva mundial. Isso se a gente excluir a China, porque lá tem empresas estatais que dominam o mercado. Mas entre as principais estão aqui a Holcim, que é uma empresa suíça e francesa que é formada pela fusão da Lafarge com a Holcim. Inclusive a Holcim tem a Holcim Foundation, que patrocina os canais de arquitetura por aí, querendo falar de sustentabilidade, para você ver como a coisa é muito louca. Tem a Heidelberg Materials, que é da Alemanha, Cemex, que é do México, Ultratech Cement, que é da Índia, CRH, que é da Irlanda, e essas empresas operam com margens de lucro altas. E elas conseguem manter esses lucros porque elas têm poder de coordenar os preços e dividir os mercados. E o mercado do cimento é em grande parte local, porque o transporte terrestre ele é muito caro. E isso facilita a formação de cartéis regionais. E nesses cartéis as empresas evitam competir diretamente e vão respeitar ali de forma escondida ou até mesmo explícita essas áreas de atuação umas das outras ali. E o Brasil é muito
interessante, porque é um dos casos mais bem documentados de cartelização desse setor. Porque em 2014 aqui, o CADE, aqui, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele condenou 6 grandes empresas por formação de cartel. E isso durou mais de 20 anos e custou para a economia brasileira cerca de 28 bilhões em sobrepreços e ineficiências também. E o CADE aplicou multas altas, impôs medidas estruturais duras, então teve uma multa total aqui de 3,1 bilhões de reais. A Votorantim teve uma multa aqui de 1,5 bilhão de reais, teve que vender 35% da sua capacidade de planta ali para outros mercados. A Holcim Brasil também, que eu já comentei antes, teve que pagar 508 milhões de reais. A Intercement Brasil, que é parte da Camargo Correia, teve que pagar 438 milhões, e vão ter outras empresas aí também. E a investigação mostrou que o esquema era organizado e era complexo, e as empresas agiam de várias formas. Então tinha fixação de preços e cotas, eles iam definir os preços mínimos, os limites de produção para manter a oferta ali artificialmente baixa, os preços altos também. Vai ter uma divisão regional também, ou seja, o mercado brasileiro vai ser dividido por regiões. Cada empresa tinha domínio em certos estados, o que evitava ali uma concorrência direta. Vai ter também o bloqueio de novos entrantes, ou seja, o cartel usava ali associações de classe, lobby político também para criar barreiras regulatórias. Vão também comprar pequenas cimenteiras independentes para fechar elas ou integrar elas no esquema. Vai ter fraude em obras públicas também, ou seja, a duplicação da BR-101, o Rodoanel aqui também. Eles eram combinados com antecedência, e aí a empresa escolhida vencia a licitação com preços superfaturados. Só que mesmo com condenação, muitas pessoas vão questionar se as medidas ali de venda de ativos foram suficientes, porque a estrutura concentrada do mercado brasileiro continua sendo um problema, e as grandes empresas ainda mantêm uma forte influência sobre os preços e as políticas públicas. E o poder do chamado cartel invisível não fica só no mercado. Ele também vai atuar na política por meio do lobby. E no Brasil, a indústria do cimento trabalha há décadas para moldar a legislação ali ao seu favor, quase sempre usando o argumento de reduzir o chamado aí custo Brasil. E a Confederação Nacional da Indústria, várias associações ali do setor, elas vão pressionar de forma constante por menos regras ambientais e as regras trabalhistas também. E eles vão dizer que isso é necessário para aumentar a competitividade das empresas. E claro que a Associação Brasileira de Cimento Portland, como por exemplo a BCP aqui, eles vão ter bastante influência sobre as normas técnicas da BNT. Então eles vão definir aqui a norma 16.697 e com isso a própria indústria garante ali que os padrões de construção favoreçam o uso intensivo do cimento Portland, e isso também cria barreiras técnicas para materiais alternativos, que não se encaixam de forma fácil nesses parâmetros definidos pelos fabricantes de cimento. E essa escassez da areia junto com a alta lucratividade do cimento, isso vai transformar esses materiais em recursos de conflito, porque com grandes poderes monetários, você também ganha grandes poderes políticos. Então eles passaram também a alimentar redes criminosas, financiar grupos armados em várias partes do mundo. E no caso da Lafarge, que hoje é parte do grupo Holcim, isso é um dos exemplos aí mais graves desse comportamento da indústria do cimento em zonas de guerra. Porque entre 2013 e 2014, uma subsidiária da empresa lá na Síria, eles vão pagar milhões de dólares a grupos armados para manter a sua fábrica funcionando. E dentro desses grupos aqui estavam à frente a Nusra, o ISIS também e o Estado Islâmico. E esses pagamentos tinham um objetivo direto, que era garantir a segurança da fábrica de Jalabia aqui e permitir ali que os caminhões, os funcionários e as mercadorias continuassem circulando pela região. Então eles pagaram em torno de 5 milhões de euros para esses grupos armados. E aí em 2022 a Lafarge se considerou culpada e a empresa aceitou pagar aqui 788 milhões de dólares em multas. E na França a Lafarge também enfrenta acusações ali de cumplicidade em crimes contra a humanidade. Então olha até onde isso pode chegar. Então esses casos mostram aí que para o grande capital de cimento manter a fábrica funcionando e manter a acumulação de capital deles é mais importante do que qualquer princípio político ou mesmo moral, porque pensa, a continuidade da produção ela vai ser colocada acima do fato de que o dinheiro estava indo para grupos considerados inimigos oficiais dos países onde a empresa mesmo estava assediada. E essa loucura não acontece só na Síria não. Na Índia, o jornalista Sandeep Kothari, em 2015, ele foi sequestrado, assassinado e teve o corpo queimado depois de investigar e expor ali a mineração ilegal da areia nessa região da Índia aqui chamada de Madhya Pradesh. O Subramani Tripathi aqui também foi morto a tiros, o Jagendra Singh também foi queimado vivo,
Então esses casos mostram que investigar esse mercado pode custar a vida. Tem mafioso pesado nesse meio. E é uma rede de corrupção em vários níveis. Tem policiais, funcionários públicos, políticos locais, muitas vezes gente recebendo propina ou participando diretamente nos negócios. E claro que isso dá para expandir para o Brasil também, na Baixada Fluminense, regiões aí como Seropédica, Itaguaí. No Rio de Janeiro tem um controle muito grande de milícias. Mas para saber mais sobre o Brasil, indico esse vídeo aqui, Máfia da Areia, que está no nosso canal. Eu detalho todo o processo da areia no Brasil em detalhe. Mas aí pensa, meus amigos, se o concreto causa tantos danos ambientais, reforça também desigualdades sociais, se liga a conflitos, se liga a crimes, por que a mudança para outros materiais é tão lenta? Na verdade, eu já dei a resposta, mas também tem um conjunto de barreiras técnicas, econômicas, culturais, e essas barreiras é o que a gente chama de aprisionamento tecnológico, porque o sistema inteiro ele foi montado para funcionar com concreto, e é por isso que a mudança é difícil. As leis, as normas técnicas, elas foram pensadas para o uso do aço e do concreto, tem códigos de obras também, regras de incêndio, leis de zoneamento, geralmente vão tratar esses materiais como padrão de segurança, e por isso usar madeira engenheirada como CLT, por exemplo, ou técnicas de terra, como Type ou Adobe, vai ser complicado, vai ser caro, lento, até mesmo proibido do ponto de vista burocrático. Tem o problema também de falta de normas específicas para materiais alternativos. Em vários países essas normas são recentes ou ainda não existem. No Brasil, por exemplo, a norma da Taipa foi aprovada há pouco tempo, então essa situação toda cria uma insegurança jurídica para engenheiros, para construtores. Todo mundo tem medo, né, de tentar inovar, e muitos evitam esses materiais por medo de processos, né, responsabilidade civil em caso de falhas. E nem preciso dizer que toda a cadeia produtiva da construção foi organizada em torno do cimento. Se você for ver grade curricular de faculdade, passando por projeto, etc., tudo está muito envolvido ali com cimento e com aço. E até mesmo a logística, as máquinas, a mão de obra, elas são treinadas para trabalhar com concreto. E aí mudar para um CLT, por exemplo, um bambu, exige reorganizar a cadeia inteira de produção, e não só produção, mas também transporte, também montagem. E mesmo quando os materiais alternativos eles são competitivos ao longo dessa vida útil do edifício, tem o custo inicial também que costuma ser mais alto. E isso vai caso a caso, mas geralmente o custo acaba sendo maior. E é maior justamente por todos esses subsídios que a sociedade já vem pagando ali em relação aos combustíveis fósseis, como eu comentei antes. O sistema financeiro também reforça essa barreira. Os bancos, as instituições de crédito, eles usam modelos de risco baseados na construção tradicional. E aí no Brasil, instituições como a Caixa Econômica Federal, eles tendem a ver casas de madeira ou de terra como projetos mais arriscados. Então isso resulta em juros mais altos, recusa de financiamento também, e nem preciso dizer também da barreira cultural, né? O concreto virou um símbolo dessa modernidade, e para muitos países do sul global, sair de uma casa de taipa ou de madeira e ir para uma casa de alvenaria e concreto, isso é visto como um sinal de progresso, de segurança. O concreto é tratado como algo permanente, algo limpo. Já os materiais tradicionais são vistos como atrasados, como precários, e essa visão não surge por acaso não. E ela é reforçada até mesmo pela publicidade da indústria e também a própria formação dos arquitetos e dos engenheiros. Eu, no caso, sou arquiteto. E como eu falei lá, a faculdade era basicamente só concreto e aço. Tinha uma disciplina ali de madeira, mas era coisa rápida. Então o concreto ele aparece para a gente, né, como uma resposta normal para quase todo o problema estrutural. E isso ajuda a manter essa posição dominante, mesmo quando hoje existam alternativas técnicas que são viáveis. E considerando tudo isso, quais são as alternativas que a gente tem? Existe essa ideia do decréscimo, né, da construção civil, ou seja, reduzir a construção de novos edifícios, e claro que isso é muito difícil considerando o nosso déficit habitacional, mas tem algumas alternativas, por exemplo, reformar, reaproveitar prédios também, isso vai consumir menos material, vai consumir menos energia do que demolir e construir tudo de volta. E aí pensa, o edifício mais sustentável é aquele que já está em pé, já que foi feito em concreto, deixa aquela edificação lá e dá uma reformada nele só. Tem também milhões de imóveis vazios e subutilizados, e isso acontece por causa da especulação imobiliária. Então, políticas de desapropriação, tributação pesada sobre imóveis ociosos, que estão buscando aquela valorização de uma área para depois construir e vender caro, isso já ajudaria a resolver esse déficit habitacional sem gastar ali uma grama de cimento novo. Temos também outros tipos de materiais, como o uso aí de madeira de CLT ou glulam também.
Tem vídeo no canal sobre, e quando isso vem ali de um manejo florestal sustentável, a madeira funciona como estoque de carbono, porque mantém o carbono preso dentro da estrutura. E cara, a construção em madeira consegue reduzir de 45%, 50% as emissões ali quando a gente compara com concreto. Taipa, né? Arquitetura da terra. Pô, tem terra no solo, técnica que exige pouco processamento industrial, então é possível combinar tecnologia, qualidade estética, custo baixo também usando terra, mas é claro que tem um monte de obra que não tem o que fazer, precisa de concreto mesmo, tipo fundação, barragem, e para isso tem os geopolímeros, cimentos alternativos também, e esses materiais podem ser feitos com cinzas volantes, escória industrial, e com isso também é possível reduzir as emissões em até 80%, porque não vai ser necessário ali queimar o calcário no processo de produção. E lembrando, meus amigos, nós precisamos também de uma reforma urbana mais profunda. O valor de uso de uma cidade, ela deve ser maior que esse valor de troca aqui. Buscar que a produção construtiva atenda às necessidades sociais e não apenas de lucro de acionista. E também tem toda essa dimensão internacional, ou seja, muitos países ricos hoje consomem recursos aí do nosso sul global e vão exportar para os nossos países esses impactos ambientais, como eu mostrei lá no Vietnã. Então, combater esse tipo de imperialismo ecológico exige regras globais aí. E no caso da areia, isso significa criar acordos internacionais que impeçam essa dragagem predatória que está ocorrendo em países mais vulneráveis. Então é isso, meus amigos. O mundo não está só viciado em concreto, não. Ele está preso num sistema econômico que precisa do concreto para continuar funcionando. E esse cartel invisível não é só um grupo de empresas corruptas, não. É justamente a forma organizada de uma necessidade do próprio sistema. Hoje, se você quiser construir, dificilmente você vai conseguir sem concreto. E esse sistema precisa transformar excesso de capital em prédios, estradas, infraestrutura para continuar se reproduzindo. E toda essa crise da areia ali, o caso da Lafarge ali, mostra os limites desse modelo aí. Então a gente precisa buscar outros caminhos. Reiniciar um processo de transição, uma transição planejada, para uma civilização aí pós-concreto. E essa transição não significa parar de construir, mas mudar o que se constrói, como se constrói e para quem se constrói. E agora eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que existe essa possibilidade? Você acha que isso é impossível? Diz aí nos comentários, eu gosto muito quando a gente amplia os conteúdos aqui. Também não deixa de se inscrever no canal e também deixa aquele like para dar o suporte aí para levar esse conteúdo para mais pessoas, dessa consciência social, ambiental, para mais gente aí através do YouTube. Espero que eu tenha contribuído com sua vida de alguma forma e um grande abraço para você.